O tema hoje da palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está aí: combatendo a frieza espiritual. Como nos mantermos avivados, como nos mantermos ardendo de paixão por Cristo. Porque essa praga, irmãos, dessa frieza espiritual tem alcançado muitas pessoas. Muitas pessoas hoje não têm mais vigor de estar na igreja, de estar no santuário. Muitas pessoas foram pegos por essa questão da frieza espiritual. E uma hora, se isso já não bateu em nossas portas, uma hora isso vai bater em nossas portas. Então cabe a nós aceitar ou rejeitar essa frieza espiritual nas nossas vidas. Eu não sei se acontece com os irmãos, porque comigo acontece. A minha natureza, ela oscila muito. Nem sempre eu estou bem. Tem dia que eu não estou tão bem. Tem dia que parece que minha motivação é bem pequena ou zero. Então eu preciso lutar para eu estar bem. Nós temos essa natureza que oscila e não estamos bem, infelizmente, o tempo inteiro. E eu creio que na vida espiritual isso não é diferente. Nós precisamos lutar, nós precisamos fazer a nossa parte, combater essas friezas espirituais na nossa vida com as armas que o Senhor tem nos dado. Eu gostaria de interagir com a igreja, eu gostaria que a igreja fizesse uma reflexão agora e pensasse, para você, como combater a frieza espiritual? Para você, qual é o caminho para você viver uma vida ardendo por Deus? Para você estar aí nesse primeiro amor, ardendo por Deus. Acho que eu vou aí embaixo perguntar a alguém. Para você, Heraldo, que orou para mim. O que você acha? Como combater essa frieza espiritual? O primeiro ponto: quanto mais perto nós chegamos de Deus, então nós nos afastamos daquilo que nos impede a estar próximo a Ele, aquilo que nos atrapalha. Então, se eu chegar a Deus, buscar a dele através da leitura da palavra e oração é uma das formas. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo assim, o nosso relacionamento diário com Deus é onde nos fortalece todas as manhãs, colocando gratidão. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Glória a Deus. Pastor Estevão. A primeira coisa é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, é congregar. Porque quando um graveto está fora, longe da fogueira, né? Ele não acrescenta em nada, ele não pega fogo. Mas quando esse graveto está dentro da fogueira, né, ele soma com esse fogo. E congregar é a primeira coisa que você deve fazer. Você que está aqui, você que está em casa, né, volte a congregar. Né, não perca o cheiro da igreja. É isso. Glória a Deus. Amém. Com certeza. Jamais podemos deixar de congregar. Jamais podemos deixar de estar na casa do Senhor. Irmão, ser cheio de Deus é algo que nós precisamos, é preciso ser intencional. Nós precisamos desejar, arder por Deus. Não é algo que acontece por acaso. Não é algo que acontece, Mauro, não está lá de dedos. Você precisa. Se você vê um homem, uma mulher, um jovem cheio da presença de Deus, não é do acaso que ele está cheio. Ele está cheio porque ele busca. Ele está cheio porque ele combate a frieza espiritual na vida dele. Quem aqui gostaria de ser cheio de Deus?
Quem aqui já está cheio de Deus? Glória a Deus. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos alguns indícios de frieza espiritual. Exatamente o que foi falado aqui. Não ter mais vontade de orar. Indícios de frieza espiritual. Eu até oro, porque afinal de contas eu preciso orar. Eu sou cristão, eu sou crente, crente ora. Mas eu não tenho mais prazer na oração. Eu não passo mais tempo na vontade de Deus, na presença de Deus. Minha oração é muito rápida. Eu vou lá e falo logo o que eu tenho que falar. É como se eu estivesse levando uma lista de pedidos, mas eu não gasto tempo mais na presença de Deus. Irmãos, a oração é um diálogo. O que é um diálogo? O diálogo é uma conversa, onde você fala, mas também você ouve. Onde você fala e Deus ouve, onde Deus fala e você ouve. A oração precisa ser uma conversa, um diálogo com Deus. E muitos não têm mais esse prazer em oração. Gaste tempo orando, gaste tempo. Não chegue na sua oração só você falando, mas fique ali pedindo: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero uma palavra, basta só uma palavra do Senhor e a minha vida vai ser mudada, a minha vida vai ser restaurada. Aleluia. Um segundo indício de frieza espiritual é não ter mais prazer, não ter mais vontade de ler a Bíblia. Irmãos, a Bíblia é o manual do fabricante. Preste atenção nessa frase. A Bíblia é a mente de Deus nas suas mãos. A Bíblia é a mente de Deus nas nossas mãos. E você até lê a Bíblia. Eu até leio a Bíblia, mas como um protocolo. Não, eu preciso ler, porque a igreja faz a leitura semanalmente, então eu vou acompanhar, eu preciso ler. Mas você não gasta tempo na leitura da Bíblia, da palavra de Deus, você não medita. Olha o que diz em Salmo 1, essa referência não está nem aí não. Mas olha o que diz em Salmo 1, a maneira correta de se ler a Bíblia. Diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, Salmo 1, 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aqui diz: na sua lei lê? Não, diz medita. Se possível, dia e noite. Então pare, vamos dar mais atenção à palavra de Deus. A palavra de Deus tem todas as respostas para a sua vida. Todas as respostas para a minha vida está na palavra de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Quantos aqui já chorou lendo a Bíblia? Eu estava preparando essa palavra, essa ministração, e veio à minha memória um tio meu muito querido, tio Erci. Ele já está com o Senhor. Eu passei um tempo da minha juventude com esse meu tio Erci. E nós fazemos culto, hábito lá em casa de fazer culto. A minha mãe faz culto até hoje. Minha mãe tem 91 anos de idade. E esse meu tio, nós fazemos culto. E às vezes ele, quando estava lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, ele chorava. Ele começava a chorar, ele se emocionava, ele começava a falar em línguas. E eu estava preparando essa mensagem aqui, o Senhor falou assim para mim: Paulo, quanto tempo você não chora lendo a minha palavra? Quanto tempo você não se emociona, você não chora lendo a minha palavra, os meus milagres? E o Senhor falou: pergunta isso para a minha igreja. Pergunta, qual o valor que a minha igreja está dando à minha palavra? Então, não leia a Bíblia como um livro qualquer. Leia a Bíblia tendo plena consciência de que é a mente de Deus nas suas mãos. Ali tem todas as respostas para a sua vida. Um outro indício, irmãos, de frieza espiritual
é não ter mais vontade de ir à igreja, não ter mais vontade de congregar. Você até vem, mas você vem empurrado. Você até vem porque essa é uma obrigação de um cristão, congregar e ir à igreja, não é isso? Você vem à igreja porque, afinal de contas, hoje eu tenho que cumprir a minha escala. Hoje eu vou trabalhar no culto de obreiro, no culto das 10. Então eu preciso acordar às 8h30, tomar o meu café, tomar o meu banho, me aprontar e vir para a igreja, vir para o santuário. É a minha escala, mas logo assim que o culto acabar eu vou vazar, eu vou embora. Ou, hoje é o dia de eu estar operando lá a mesa de som, a câmera, ou estar trabalhando na escolinha dominical, ou fazendo qualquer coisa no santuário, mas cadê o prazer, a empolgação de vir para o santuário, de vir para a igreja? Qual a motivação que está nos trazendo para o santuário? Às vezes você não consegue, numa palavra dessa de 30 minutos, de 40 minutos, você não consegue pegar a palavra toda, ninguém consegue. Mas uma palavra, e a sua vida pode ser mudada, pode virar a chave, pode dar um start, apenas uma palavra. A Bíblia até fala da maneira correta de nós virmos para a casa do Senhor. Isso está em Salmo 122, versículo 1. Esse versículo está aí, Léo? Olha lá. A maneira de vir para a casa do Senhor é empurrado? É vir porque tem que vir? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para vir para o santuário, vir para a casa do Senhor, vem com alegria. Se alguém te perguntar, vamos à igreja hoje? Fala assim, vamos sim, claro que vamos. Vamos congregar, vamos ser uma brasa viva. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus. Indícios de frieza espiritual: não ter mais prazer, não ter mais vontade de ir à igreja. Um outro indício, irmãos, de frieza espiritual é alguns pecados que já não faziam mais parte da sua vida, mas hoje parece que esses pecados estão batendo a porta. Indícios de frieza espiritual. Um outro indício de frieza espiritual: você não tem mais interesse pelo seu chamado. E você sabe qual é o seu chamado. Aonde você tem melhor habilidade, aonde você consegue fluir mais, aonde você consegue alcançar mais pessoas, ali é o seu chamado. Mas você não tem mais prazer no seu chamado. Você se esfriou no seu chamado. E o Senhor hoje está te dizendo: volte para o seu chamado. Aquilo onde você se desenvolve melhor, faça o melhor. Volte para o seu chamado. Aleluia. Irmãos, quem nessa jornada, quem nessa caminhada cristã, alguma vez na vida, já não passou por uma frieza espiritual? Eu já passei. Tem alguém aqui comigo que já passou por esses momentos de frieza espiritual? Será que tem algum corajoso aqui que diga: Paulo, eu não passei não, eu estou passando por uma frieza espiritual? Se tiver alguém aqui passando por isso, e for corajoso para dizer isso diante do Senhor, eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, que hoje é o dia do seu renovo. Aleluia. Eu quero usar a palavra e profetizar que hoje é o dia do seu renovo. Em nome de Jesus Cristo, essa frieza espiritual vai sair da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Não é desejo de Deus que a sua igreja esteja fria. Nós precisamos voltar às primeiras obras. Precisamos voltar ao primeiro amor. Eu esqueci de agradecer a minha linda esposa que está ali, ó, me ajudando. Aleluia. Irmãos, uma outra coisa que nos leva a viver uma vida fria espiritualmente, não ter mais esse ânimo, esse vigor, é fazer as coisas no piloto automático. E nós devemos lutar para não fazer as coisas no piloto automático.
Deus, nós não podemos fazer as coisas porque tem que ser feitas no piloto automático. Sabe o que é isso? Isso é religiosidade. Fazer as coisas porque tem que ser feita, tem, claro. Mas só com essa empolgação, é isso que eu quero que os irmãos analisem nesta manhã. Eu estou fazendo as coisas só porque eu tenho que fazer, porque é a minha obrigação? Sim, até é. Mas qual é a motivação? Qual é a motivação? Eu luto comigo mesmo para eu não ser uma pessoa religiosa, porque eu acho que eu sou uma pessoa um pouco disciplinada. Eu não sou totalmente disciplinado, mas eu acho que eu sou um pouco disciplinado. Então eu luto comigo para não fazer as coisas só de forma religiosa, porque nós precisamos repensar isso nas nossas vidas. Nós precisamos repensar como está a nossa vida, como está a nossa paixão por Cristo. E se não está boa, nós precisamos correr para os pés do Senhor e pedir a Ele misericórdia. Porque o piloto automático na vida do cristão, com certeza, pode te levar a dormir. O piloto automático na vida do cristão é uma praga, é uma artimanha do inferno. E nós precisamos reagir contra isso. Piloto automático na vida do cristão, fazer as coisas de forma automática, é abandonar o primeiro amor. Quem aqui já teve sono dirigindo? Eu. Irmão Paulo lá, meu xará, né? Diácono Tiago. Irmãos, imagina você dirigindo um carro. Alguns carros lá tem um botãozinho lá, chamado cruzeiro, né? Você aperta aquele botãozinho lá e você aciona lá, acelera o carro e ele anda naquela velocidade que você estipulou. Você não precisa frear, você não precisa acelerar, você precisa só guiar o volante. Tem a foto aí, Léo? Imagina você dirigindo um carro desse aqui. Não é impossível não, irmãos. Esse carro aqui é totalmente automático. É um carro da Tesla, é isso? O seu Elon Musk. Imagina você, aquele homem ali do lado, dirigindo aquele carro totalmente automático naquela rodovia ali, ó, BR-101, que corta aí o Brasil inteiro. Sem ter ninguém do lado para conversar. O que vai acontecer? Você vai ter sono. Você vai acabar dormindo. O que eu quero dizer com isso? Que nessa jornada cristã, se nós continuarmos fazendo as coisas porque tem que fazer, sem motivação, sem empolgação, uma hora você não vai aguentar não, cara. Uma hora você vai desistir. Uma hora você vai dormir. E pior que, tem alguns que dormem e não acordam mais. Tem alguns que dormem e não voltam mais, não querem mais congregar, não tem mais prazer em congregar, não tem mais prazer em cumprir o seu chamado, não tem mais prazer em ajudar na obra de Deus. Alguns dormem e não conseguem mais acordar. Quantas pessoas dormiram? Estão dormindo. Quantas pessoas estão vivendo essa praga dessa frieza espiritual? E isso não é vontade de Deus, irmãos. Deus não quer que os seus filhos vivam essa frieza espiritual. Pare então e analise a sua vida. Como está a minha vida? Estou vivendo no piloto automático? Estou funcionando? Porque tem muita gente funcionando, porque tem que funcionar. Mas cadê o prazer? Cadê o vigor? Estou cumprindo as minhas tarefas, estou trabalhando na igreja, estou ajudando em algum lugar. Repito, piloto automático na vida do cristão é abandonar o primeiro amor. Nós temos um exemplo, coloca aí, Léo, Apocalipse 2. Um exemplo de uma igreja que estava vivendo no piloto automático. É a igreja de Éfeso.
Inclusive já falamos várias vezes, o pastor já citou aqui várias vezes, já foi falado várias vezes dessa igreja, mas eu quero comentar mais uma vez. É um exemplo de uma igreja que até está fazendo as coisas, tudo certinho, mas de forma mecânica, sem paixão. E o Senhor, no final, Ele dá uma sentença muito forte para essa igreja. Vamos ler. Versículo 1, Apocalipse 2 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. O Senhor falando ao anjo da igreja, falando à igreja. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O Senhor diz: olha, irmãos de Éfeso, eu conheço as obras que vocês realizam, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Eu sei que vocês não podem suportar os maus, e que põem à prova aqueles que se declaram apóstolos, e na verdade não são apóstolos, e vocês descobriram que eles são mentirosos. Eu sei que vocês são perseverantes, vocês suportam provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Versículo 4, mas ele diz: olha, eu tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte às práticas das primeiras obras. Porque se isso não acontecer, se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Isso aqui é um candelabro, irmãos. Isso aqui representa, teria que ficar aceso o tempo inteiro, não é isso? A luz nesse candelabro estava representando a presença de Cristo, que não podia se apagar, que tinha que estar acesa o tempo inteiro. Então, o Senhor está dizendo para ele: olha, se vocês não se arrependerem, eu sei que vocês estão cumprindo as suas tarefas, isso é bom, eu sei que vocês estão congregando, estão fazendo as coisas que tem que fazer, mas vocês estão fazendo isso no piloto automático. Se vocês não voltarem, não praticarem de novo as primeiras obras, é por isso que a gente fala nessa questão do primeiro amor, porque quando a gente se converteu, que paixão, que empolgação a gente tinha, mas parece que com o passar do tempo essas coisas vão se tornando tão normal, e o Senhor está dizendo aqui: se vocês não voltarem, tem jeito, tem um escape, tem uma solução, volte a praticar as primeiras obras, volte, porque se vocês não voltarem, eu vou retirar a minha presença de vocês. Aleluia. Eu vou retirar, não é isso que diz lá no último versículo? Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o candelabro do lugar. Irmãos, essa é a palavra aqui para a igreja de Éfeso. Vocês estão cometendo uma falta grave. Vocês abandonaram o primeiro amor. Mas, como eu disse, tem jeito, tem conserto, tem escape, é só voltar. Será que o Senhor não está dizendo essa mesma coisa hoje? Aqui para nós, para a Igreja Nova Vida, Nova Cidade? Será que o Senhor está dizendo para nós, para algum de nós, ou para nós, para todos nós: vocês estão vivendo de forma mecânica, vocês estão fazendo as coisas como um fardo, como um peso, e não é isso que o Senhor quer para nós. Irmãos, para vencermos a frieza espiritual, precisamos colocar lenha na nossa figueira, na nossa fogueira. Coloca o texto aí, Levítico 6, versículo 12. Levítico 6, versículo 12 diz: o fogo sempre ficará aceso
sobre o altar não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento era a sombra das coisas que viriam a acontecer, não é isso? E o fogo sobre o altar, ele estava representando a presença de Deus ali. Ele estava representando a presença do Espírito Santo naquele lugar. Então, se o fogo estivesse aceso, é porque a presença de Deus estava ali. Mas se o fogo estivesse apagado, a presença de Deus não estaria mais naquele lugar. Irmãos, a chama do Espírito Santo não pode ser apagada das nossas vidas. Se a chama do Espírito Santo estiver acesa dentro de nós, é porque Deus está conosco. O sacerdote tinha uma missão. O fogo, ele não ia ficar milagrosamente aceso o tempo inteiro. Deus até poderia ter feito isso. Deus poderia até criar um jeito lá, uma maneira daquele fogo estar aceso o tempo inteiro. De não precisar colocar a brasa, não precisar, acender, não é isso, pastor? Mas Deus fez isso? Não fez. Por quê? Porque o sacerdote tinha que fazer a parte dele. Qual era a parte dele? Colocar lenha. Qual era a parte dele? Assoprar. Qual era a parte dele? Fazer com que aquele fogo se mantivesse aceso o tempo inteiro. Será que o Senhor não está falando isso conosco também hoje nessa manhã? Como a chama vai arder dentro de nós se nós não colocarmos lenha? Se nós não colocarmos a lenha. Nós precisamos fazer a nossa parte, né, irmão Jorge? Precisamos fazer a nossa parte, precisamos colocar lenha. Então, igreja, vamos colocar a lenha. Que lenhas são essas? As lenhas são as disciplinas espirituais. São as nossas buscas intencionais, são os nossos devocionais, são as nossas orações, são os nossos jejuns. Oh, meu Deus, será, irmãos, que nós somos disciplinados espiritualmente? Será que as lenhas que nós temos levado à presença do Senhor estão corretas? Muitas das vezes nós vamos à presença do Senhor com uma lista de pedidos, apenas isso. É como se a gente estivesse indo no mercado com uma lista de compras. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Será que as lenhas que nós temos levado diante do Senhor estão sendo as lenhas certas? Irmãos, muitas das vezes nós só jejuamos para pedir coisas para Deus, mas não jejuamos procurando ouvir a voz de Deus. Essa semana eu fiz um jejum e eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero te pedir nada nesse jejum. Aliás, Senhor, vou até te pedir uma coisa, que o Senhor abençoe essa palavra, só esse pedido. Mas eu vou fazer esse jejum para te adorar. Eu vou fazer esse jejum para te louvar por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei que tem muitas coisas ainda para serem feitas. Mas tudo que o Senhor já tem feito por mim e pela minha família, eu estou fazendo um jejum aqui para agradecer, só para te adorar, só para te adorar. Irmãos, nós tivemos aí um intensivo de jejuns de 40 dias, depois de mais 40 dias, 2 vezes aí de 40 dias. Não vamos parar não. Se você tem dificuldade em jejuar, como eu tenho também muita dificuldade para jejuar. Uma sugestão: jejue pelo menos uma vez por semana, né, Tiago? Pelo menos uma vez por semana, faça um jejum, porque o jejum te aproxima de Deus. O jejum te deixa uma pessoa mais sensível.
Um jejum, parece que os seus ouvidos espirituais ficam mais aguçados para você ouvir a voz de Deus. Faça um jejum, faça como eu fiz essa semana, faça um jejum pelo menos uma vez, para adorar a Deus. Mas como que nós só temos pedido para fazer de Deus? Para fazer a Deus? Claro que devemos fazer pedidos, mas qual o pai que gosta que o filho só faça pedido a ele o tempo inteiro? E não chegue perto dele, dê um abraço e diz: pai, o que o senhor quer de mim? O senhor precisa de alguma ajuda? Qual pai que não gostaria de ouvir isso do seu filho? E com o nosso Deus é diferente? Não é. Não é. Eu quero perguntar aqui, alguém aqui já teve um fogão de lenha ou tem um fogão de lenha em casa? Alguém aqui teve um fogão de lenha ou tem um fogão de lenha em casa? A irmã lá já teve. Irmã, quando você coloca, ou já colocou, né? A lenha lá no fogão, ele acende rápido? Demora? Não é isso? A lenha, irmãos, que nós colocamos, muitas das vezes não acende rápido. Leva tempo. Então, se está demorando a acender essa chama na sua vida, se está demorando a arder essa chama na sua vida, não se desespere. Não pare. Calma. Isso pode levar um tempo. Se você não está tão aquecido, calma, continue, colocou as lenhas, assoprando. Uma hora esse fogo vai pegar em nome de Jesus. Mas nós temos que ter cuidado também para não colocar a lenha errada, não é isso, irmã? Imagina se você colocar uma lenha molhada lá, vai pegar o fogo? Não vai pegar fogo. Irmãos, lê a Bíblia porque tenho que ler como um livro qualquer, pode ser uma linha errada. Orar só para fazer pedidos ao Senhor, pode ser uma linha errada. Ajudar na igreja, só porque o pastor convoca, claro que precisamos de ajuda. Mas sem empolgação, vindo como um fardo, como um peso, pode ser linha errada. Às vezes também, irmãos, para nos aquecermos espiritualmente, é preciso a gente reconhecer que está no caminho errado. É preciso a gente reconhecer, porque nós temos às vezes muita dificuldade de reconhecer. Às vezes o irmão está aqui ministrando, pregando, não, isso aí não é para mim. Às vezes a gente tem que reconhecer, não tem essa facilidade para reconhecer, se quebrantar. Senhor, fala comigo, basta uma palavra. Como eu disse, eu não vou pegar a palavra inteira, mas uma palavra. Precisamos dessa transparência diante de Deus. Precisamos confessar as nossas falhas. Precisamos de quebrantamento. Falta, irmãos, de transparência traz frieza espiritual. Falta de reconhecer que muitas das vezes precisa de ajuda, traz frieza espiritual. Tem uma frase de um pregador, inclusive ele é considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele era batista. Eu tenho um carinho muito grande pelos batistas, porque minhas raízes são batistas. Fui criado dentro de uma igreja batista. E ele diz o seguinte na frase dele: reavivamento é viver novamente, é receber novamente uma vida que quase expirou, é acender uma chama na centelha vital que quase foi extinta. Será? Como está a nossa fé? Será que a nossa fé está quase expirando? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Voltemos às primeiras obras. Eu andei dando uma olhada, fazendo uma pesquisa ao longo da história de alguns avivamentos que aconteceram vários casos de
de despertamento espiritual, de arder por Deus, de avivamento. E nessa minha pesquisa, tiveram 4 que tiveram uma expressão maior. Esse primeiro caso aconteceu lá no século XVIII, 1730, 1760, ocorreu nas colônias americanas e foi liderada por grandes pregadores como Jonathan Eduardo, John Wesley. Quem não conhece aqui o John Wesley, entre outros. Em 1790, 1840 também aconteceu outro. Em 1904, em 1905, o avivamento de Gales, liderado por um jovem mineiro inglês, Everett Robert. Ele também pregava a necessidade de uma experiência espiritual de conversão verdadeira, de uma vida cristã mais profunda. Um quarto, avivamento da Rua Azusa de Los Angeles, lá na Califórnia, pregava a importância do batismo do Espírito Santo. Todos esses avivamentos falavam a mesma coisa: a necessidade de uma conversão verdadeira, a necessidade de uma vida mais profunda em Deus. Irmãos, isso me alegra, porque aqui na Igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, nós estamos buscando isso. Nós estamos buscando uma vida mais profunda em Deus. O nosso pastor tem sido transparente ao ponto de subir aqui nesse púlpito muitas das vezes e falar das suas falhas aqui nesse púlpito. Às vezes a gente não vê pastor fazendo isso por aí. Você tem um pastor transparente, nós temos um pastor transparente, nós temos procurado levar uma vida mais profunda em Deus. Nós temos aqui na igreja diáconos que se esmera, se esforça para levar uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Nós temos também uma igreja que nos seus anéis presta conta, confessa as suas lutas, confessa os seus erros, confessa suas dificuldades, seus problemas. Qual é a conclusão? Igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, está no caminho certo. É só colocar a lenha que nós vamos arder, em nome de Jesus. Nós vamos arder. Esses bancos aí não deveriam estar vazios. Esses bancos deveriam estar cheios. Nós precisamos convidar as pessoas. Os anéis agora, que nós vamos ter agora, teremos a oportunidade de levar pessoas para a igreja, levar pessoas para os anéis, levar familiar, levar visitantes. Às vezes a pessoa não vem para a igreja mais para um anel, às vezes é mais fácil. Vamos usar essa arma em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós estamos no caminho certo. Você está no caminho certo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Você está no caminho certo. Continue orando. Continue colocando brasa no altar. Continue fazendo a sua parte. Você é o sacerdote hoje. A sua parte precisa ser feita. Aleluia. Com esses avivamentos também, irmãos. Eu pulei aqui algumas coisas por causa do tempo. Mas com esses avivamentos aqui também, a gente aprendeu que Deus está disponível para derramar o seu Espírito para aqueles que querem, para aqueles que buscam. Deus está acessível, não é isso, Tiago? Tiago pregou isso semana passada, falou essa frase aí, que Deus está acessível. Não tem mais véu, o véu foi rasgado. Hoje a gente pode. Hoje a gente pode se chegar diante de Deus, não precisa mais de intermediário, o véu foi rasgado. Deus está acessível. Você pode chegar diante dele, colocar as suas lutas e ser sincero. Se tiver isso acontecendo com a sua vida, meu Deus, eu estou vivendo no piloto automático, eu estou frio, eu estou fazendo as coisas sem vigor, sem empolgação. Toca na minha vida, transforma a minha vida, faça-me arder. Eu quero voltar ao primeiro amor. Aleluia. Deus gosta de ser provocado, irmão. Provoque a Deus. Diga isso aí para o seu irmão. Provoque a Deus. Provoque a Deus.
Mas o que Ele precisa para que Ele derrame mais dele sobre as nossas vidas? Coração quebrantados, pessoas que o provocam jejuns, com oração, com quebrantamento. Por falar em coração, como é que está o seu coração? A Bíblia diz: examine o seu coração, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Aleluia. Como está seu coração? Você tem alguma coisa contra alguém? Você tem alguma coisa contra a sua liderança, contra o seu pastor, contra os seus líderes? Resolva, perdoa. Falta de perdão no meio da igreja é frieza espiritual. E lembre-se de uma coisa, Mateus 6, pode colocar aí, Léo. A Letícia, né, que está lá. Mateus 6, versículo 14. Lembre-se que o perdão de Deus para a sua vida, para a minha vida, está condicionado a eu perdoar o meu próximo. Não é isso que está escrito aqui? Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, perdão de Deus está condicionado, não tem jeito. Você, para ter o perdão de Deus, você precisa perdoar também. Que isso não aconteça aqui no nosso meio. Falta de perdão, problema de relacionamento. No meio do corpo, isso traz desânimo, isso traz frieza espiritual. Porém, a unidade no corpo traz força, traz ânimo. Filipenses 2, já está quase fechando. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Irmãos, nós estaremos completando a alegria do nosso pastor se estivermos unidos, se estivermos caminhando junto, todos no mesmo propósito. Imagina um para um lado, outro para o outro. Imagina agora está tendo uma nova direção para os Aneves e a gente às vezes a gente não concorda com tudo, mas não é o que Deus está dando a direção para a igreja. Essa é a direção que Deus está dando para a igreja. Nós fomos de um congresso de diácono, né, o pastor e o diácono, nós fomos a um congresso de diácono lá na igreja de Olaria, Nova Vida de Olaria. E o bispo Martinho Lutero, ele falou uma frase que eu peguei e eu anotei. Ele disse o seguinte: o crescimento da igreja depende muito da unidade do corpo. Se a igreja de Nova Vida não estiver unida junto com o seu pastor, com a sua liderança, dificilmente nós vamos experimentar o crescimento. Frase do bispo Martinho Lutero: o crescimento da igreja depende muito da unidade do corpo. Aleluia. Já falei dos Aneves, vou pular aqui. Quem aqui também, no final, né, como eu disse nos avisos, nós vamos ter uma mesinha lá embaixo, aonde você vai colocar lá o seu nome, o bairro onde você mora, nem precisa do endereço, e o seu telefone. Provavelmente vai ter uma neve lá perto da sua casa. E, por exemplo, se você está numa neve aqui no Alcântara, sei lá, numa neve aqui no Alcântara, mas você mora lá em Maricá, onde o diácono Tiago mora, por que não ir lá para a neve dele, se está mais pertinho? Por exemplo, eu moro ali no condomínio, aqui no Alcântara. Os irmãos que forem lá, tem o irmão Jorge, é do meu, estava aqui agora, ele é do meu neve lá de Araruama.
O irmão Luiz do Meu Neve lá de Maricá. Como que eles vão vir? Então, provavelmente vai ter um líder de Aneve lá no seu bairro. Você vai participar e levar pessoas. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, caminhar sozinho é muito difícil. Nós precisamos estar junto. A igreja está te dando essa oportunidade. E para finalizar, irmãos, agora que você já sabe das armas para você romper, se porventura você está vivendo a frieza espiritual na sua vida, quer colocar lenha na fogueira, quer ter o seu tempo, o seu devocional, quer você orar, já que você sabe dessas armas agora, em nome de Jesus, você está sendo renovado hoje é o dia do seu renovo, você vai reter só isso para você? Não. Irmãos, nós precisamos ser intencionais quando estamos com alguém, quando pegamos um Uber, quando estamos conversando com alguém, nós precisamos ser intencionais nas nossas conversas para falar de Jesus. Esse é um novo tempo que está sendo motivado para a sua vida aqui nessa igreja, de você ganhar almas para Deus, de nós enchermos aqui esses bancos, de nós trazermos pessoas dos nossos da neve, de nós trazermos pessoas para a igreja. Então se envolva nisso. Converse com as pessoas com segundas intenções. Nós passamos aí uns 3 dias com o nosso pastor e com a Isa, eu e a Érica, e naquele lugar, todos os dias, não foi, Érica? Cara, como que você tem um pastor muito abençoado? Como que esse cara fala de Jesus para todo mundo? Todos os dias nós falamos de Jesus para alguém. Nós falamos de Jesus para o Brendo. O Brendo era filho de delegados, mas o pai dele não deixou ele ser policial. O Brendo, ele era corretor lá, onde a gente estava. E ele também era mecânico de motor, achei muito interessante. E olha que a conversa não é só falar de Jesus, a conversa é falar um monte de coisa. Ele era mecânico de barco. E o Brendo estava vendo essa frieza espiritual que a gente está falando aqui. Porque o Brendo, ele falou, não, eu não preciso ir à igreja. A igreja já sou eu já tenho Deus dentro de mim, para que a igreja? E nós conversamos com o Brendo, nós falamos de Jesus para o Brendo, nós falamos que a brasa fora do braseiro, ela vai se esfriar, ela precisa estar junto do corpo. Falamos de Jesus para o Brendo. Falamos de Jesus para o Marcos, né? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius era um menino que pegava a gente e levava a gente, as bagagens lá para o quarto. Falamos de Jesus para ele. O Marcos também tinha uma noção e com certeza as palavras de Deus foram colocadas no coração do Marcos. A menina que entrou no quarto, a Érica, para limpar lá o quarto. Eu nem estava no quarto nessa hora, mas o pastor falou que ele falou de Jesus para a Érica. E os olhos da Érica se encheram de lágrimas. As pessoas estão sensíveis. As pessoas estão esperando só a gente falar. Gente, eu confessei isso já nos Aneves, confessei lá junto lá com o pastor, porque eu tenho dificuldade às vezes para falar. Eu acho que às vezes eu estou incomodando as pessoas quando eu vou falar, principalmente em determinados ambientes, mas isso é religiosidade, isso é barreira que precisa ser quebrada em nossas vidas. Nós precisamos sim ser intencional, não chato, porque tem cristão que é difícil, é meio chato. Não chato, mas conversar de tudo. Conversar do cara que conserta o barco, deixar ele falar da vida dele, deixar ele falar do barco, mas ser intencional para fechar aquela conversa ali, falando do amor de Deus. Aleluia. Gostaria de chamar aí os músicos. Coloca aí a última referência, Mateus 28. A parte B aí, a parte final desse versículo diz: palavra do Senhor Jesus, quando ele foi subir às alturas, mas ele deixou um recado para os seus discípulos, e esse mesmo recado ele está deixando para nós aqui também nessa manhã. Ele disse: eis que estou, parte B desse versículo,
Pula essa parte aí. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O que eu quero te dizer com isso? Quer você esteja sentindo ou não, quer você esteja ardendo ou não, o Senhor está com você o tempo inteiro. Se você disser, não, Paulo, minha motivação está quase zero, eu não estou com esse arder, com esse vigor, não importa, o Senhor está com você. Ele só está te pedindo uma coisa nesta manhã: faça a sua parte, coloque lenha, assopra, a sua parte precisa ser feita, mas eu estou com você o tempo inteiro. Pensa-te, eu trouxe a lenha. Aleluia. Eu sou o sacrifício. Glória a Deus. Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada que pertença a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti, onde o fogo não apagar, onde o amor não falha, onde a paz reinar, é o melhor lugar, onde eu posso estar. Mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. E o amor não falha, onde a paz reinar, é o melhor lugar, onde eu posso estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais.
amor não falha, onde a paz reinar. Amém. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que me diga, Paulo, essa mensagem foi para mim. Eu realmente estou fazendo as coisas no piloto automático. Eu realmente estou fazendo porque é minha obrigação, eu tenho que fazer. Mas eu não tenho mais esse vigor. Eu preciso que o Senhor me renove. Alguém hoje precisa de uma oração, que o Senhor possa renovar. Como eu disse, hoje é o dia do seu renovo, em nome de Jesus. Alguém quer receber uma oração? Amém. Por acaso tem alguém aqui também que gostaria de dar um passo para o Senhor, aceitar o Jesus? Por acaso teria alguém aqui hoje que esteja afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar? Se estiver alguém aqui que gostaria de receber a sua oração? Não? Amém. Que Deus abençoe. Continua. Bom dia então a todos. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Tem uma irmã lá embaixo que vai fazer, que vai pegar o seu nome. A gente vai estar te ligando aí para você participar do Aneve. Amém? Deus abençoe ricamente a todos. More